Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou continuar as demonstrações de propriedades da potenciação. Eu vou continuar porque já existe uma parte 1 e eu recomendo que vocês assistam, caso ainda não tenham visto, porque nela eu demonstro o que acontece quando a propriedade de você levar um número negativo a um expoente ímpar ou a um expoente par. O que isso não gera? Caso vocês já tenham dominado isso, bem, pode assistir. Eu não tenho problema com isso. Aqui a gente já vai estar na terceira propriedade, né? Então vou colocar o nosso 3 em algarismo romano, terceira propriedade. A propriedade que eu quero demonstrar aqui para vocês é a seguinte: que se eu tenho A, uma base A vezes B elevada a um expoente N, isso daqui vai poder, a gente pode, entre aspas, distribuir o expoente A elevado a N vezes B elevado a N. E, bem, para iniciar essa demonstração eu vou usar essa primeira parte aqui da equação, esse lado. O que significa você ter uma base A vezes B e levar ela a um expoente N? É você multiplicar essa base N vezes, né? Então aqui eu estou só seguindo, eu só estou fazendo o que a operação é, né? É isso que a operação nos diz, que quando você tem uma base AB, você eleva ela a N, você vai ter a base AB multiplicada N vezes. E, bem, aqui o nosso enésimo AB, né? Nosso enésimo AB. O que eu quero que vocês reparem é que, como eu tenho A vezes B N vezes, isso vai nos implicar que a gente também vai ter A, NAs e NBs. Ou seja, a gente vai ter o A sendo multiplicado N vezes. Por quê? Porque se eu tenho A vezes B N vezes, eu posso muito bem reescrever isso daqui como sendo A vezes A, porque é relevante a ordem que eu opero uma multiplicação, né? Pelo menos uma multiplicação de números reais. Eu posso redistribuir isso como sendo A vezes A e B. Aqui eu vou colocar um parênteses. E também como sendo B, A vezes A, N vezes, por B vezes B, vezes um B, um enésimo B. E assim eu posso redistribuir. E, bem, isso daqui vai nos implicar. Isso daqui não é exatamente eu elevar o A a N. Isso daqui não é exatamente eu elevar o B a N. Então, está demonstrado, porque seguindo a operação de potenciação, a gente consegue redistribuir A vezes B elevado a N de tal forma que eu chego nisso daqui, que é onde a gente queria chegar. Então, é isso e está demonstrado. E, bem, vamos só escrever aqui bonitinho. Portanto, A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Está demonstrado e vamos partir para a quarta demonstração, porque eu quero acabar isso hoje. A quarta demonstração, ela nos fala o seguinte: se eu tenho A elevado a N multiplicado por A elevado a M, eu posso reescrever isso como A elevado a M mais N.
Ou seja, repare que para isso acontecer, a base tem que ser igual. Não é válido para bases diferentes, tá? E, bem, eu vou demonstrar isso usando a definição de potenciação, porque é o que temos para hoje. A vezes m elevado a m. Aqui eu vou separar o a elevado a n do a elevado a m. Por quê? Porque eu vou mostrar a vocês que a gente vai chegar exatamente na propriedade. A vezes A. Aqui eu tenho A vezes A N vezes. E aqui eu tenho A vezes A M vezes. Só que quando eu juntar esse termo aqui, que seria o nosso A elevado a N, com este termo aqui, que é o nosso termo A elevado a M, eu não vou ter N mais M às vezes a N mais M termos, porque porque aqui eu tenho N termos e eu vou multiplicar por este termo que tem. Poxa, eu tô confundindo as palavras. É por isso daqui que tem M termos. Então eu vou ter N mais M termos, que é exatamente a nossa propriedade. Isso daqui vai resultar. Isso tudo aqui vai resultar nisso daqui. É uma demonstração simples, mas é melhor fazer do que achar que é mágica, né? Portanto, A elevado a N vezes A elevado a M é igual a elevado a N mais M. Está demonstrado. É simples, é até decepcionante que seja tão simples, mas tá aí, né? E agora vamos partir para a quarta propriedade. A quarta propriedade nos fala o seguinte. Quarta não, quinta. Quarta já foi. A quarta propriedade, ela vai ser consequência dessa propriedade que eu acabei de demonstrar. Ela nos fala que se eu tenho um expoente 1A elevado a um N elevado a um M, ou seja, esse termo A elevado a N elevado a M, eu posso multiplicar os expoentes. E eu vou usar essa parte aqui da equação para mostrar isso para vocês. Se eu tenho A elevado a N elevado a M, eu posso escrever isso como sendo A elevado a N vezes A elevado a N vezes A elevado a N M vezes, né? Até um enésimo A elevado a N. Mas repare que aqui isso daqui vai nos gerar por consequência dessa propriedade, a gente vai ter que isso daqui é A elevado a N mais N, porque eu posso somar esses expoentes. Eu não posso. Eu tenho a mesma base somadas, multiplicadas por expoentes iguais, mas podia ser até diferente. Eu vou ter A elevado a N mais N mais N mais N mais N. Quantas vezes isso daqui vai estar sendo somado? Não vai ser M vezes, porque eu não tenho M elevado a N. Isso daqui
vai ser somado m vezes. Mas você somar m termos não é você multiplicar por m? É exatamente isso. Tanto que, por exemplo, se você multiplicar 2 por 1, você não está somando 1 mais 1 e vai dar 2. É exatamente o que está sendo feito aqui. Portanto, isso daqui pode ser reescrito como A. Portanto, isso daqui é igual a A elevado a N vezes M. Então, está demonstrado. E agora vamos para a nossa sexta propriedade. Calma aí, eu vou pular essa e eu vou partir já para propriedade. É que eu estou olhando no livro, porque eu não lembro a ordem correta para fazer essa demonstração, mas é isso, né, gente? A sexta propriedade, ela nos fala o seguinte, que eu tendo uma fração de A sobre A elevado a N e A elevado a M, eu posso reescrever isso como A elevado a N menos M. E, bem, que vocês reparam, o que vocês têm que guardar é que a base tem que ser igual, porque senão a gente não vai poder fazer isso. E isso daqui é a consequência de outra propriedade. Bem, o que eu posso escrever? Eu posso escrever aqui A elevado a N vezes A elevado a M menos N é igual, eu posso somar os expoentes, certo? A elevado a M mais N menos N. Isso daqui vai nos gerar A elevado a M. E o que eu vou usar? Eu vou usar essas duas partes da equação. Isso daqui que implica pra gente que, portanto, que A elevado a M é igual a A elevado a N vezes A elevado a M menos N. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir ambos os lados por A elevado a N. Eu divido esse lado por A elevado a N e eu também divido esse lado por A elevado a N. Repara que aqui eu já tenho A elevado a N, então vai simplificar esse termo com este termo. E vai resultar em A elevado a M sobre A elevado a N igual a A elevado a M menos N. E não era exatamente isso que a gente tem na nossa propriedade? Exatamente. Então, está demonstrado. É consequência da soma de potências. E, bem, vamos para propriedade que fala pra gente que para nossa sétima, né? Sétima propriedade. V22, VII. Ela nos fala que se eu tenho um expoente, se eu tenho uma base elevada a zero, isso vai resultar em 1. O resultado dessa operação A elevado a zero é 1, seja independente da base, a base sendo um número real. E isso daqui é consequência basicamente de você pegar um número A elevado a N e dividir por um número elevado a N. O que a gente vai ter? Segundo essa nossa propriedade daqui de cima, a gente vai poder
subtrair as bases, não vai? A. Então a gente vai ter A elevado a N menos N. Só que N menos N é zero, né? Então, isso daqui vai ser A elevado a zero. Mas eu quero que vocês reparem que eu tô dividindo dois números não nulos iguais. A elevado a N é igual a elevado a N. E o que isso nos resulta? Isso não resulta em 1. Então, aqui eu tenho que A elevado a zero é 1. Como está escrito aqui. Então, está demonstrado. E vamos para a próxima. Para ver o que acontece quando eu elevo um número a um expoente negativo. Se eu tenho o número, eu vou pegar aqui oitava, é nossa oitava propriedade. O que acontece se eu elevo um A a um expoente menos N? Isso vai nos resultar em A e 1 no inverso desse número elevado ao expoente N. Por quê? Porque se eu tenho um número, eu tenho que A elevado a menos N é igual a A elevado a zero menos N. Mas segundo uma propriedade que a gente fez, segundo esta propriedade, isso daqui pode ser reescrito como A elevado a zero sobre A elevado a N. Lembre-se que o expoente é mesma base, divididos, eu subtraio o expoente. E é exatamente isso que eu estou fazendo, só que A elevado a zero não é 1. Então isso daqui vai nos render 1 sobre A elevado a N. Então essa propriedade aqui já está demonstrada também. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma que eu estou esquecendo. E não, das importantes não. Então consegui terminar nesse vídeo. Obrigado pela atenção e até um próximo. Na próxima eu vou demonstrar as propriedades de radiação. Até mais.